Hoje a gente vai entrar na cabeça de um verdadeiro mestre em virar o jogo nos negócios, Lázaro do Carmo. A ideia aqui é decodificar como ele consegue pegar empresas que estão em uma situação complicada e transformar em verdadeiras potências. A gente vai olhar para a mentalidade e para as táticas por trás de resultados que, sinceramente, parecem quase impossíveis. Olha só esse número, 523 milhões de reais. Parece loucura, né? Mas esse foi o faturamento da Jequiti Cosméticos quando o Lázaro saiu de lá. E detalhe, ele assumiu a empresa quando ela faturava só 20 milhões. É um salto de mais de 25 vezes. Isso não foi sorte, não foi mágica, foi método. E é exatamente esse método que a gente vai explorar agora. E no fundo, a filosofia que move tudo isso é bem simples e direta. O que importa é o resultado. Para Lázaro do Carmo, não adianta ter um bom relacionamento ou uma estratégia bonita no papel se isso não se traduz em uma única coisa: resultado. É esse foco absoluto que é o motor por trás de transformações tão gigantescas. Ok, mas de onde é que vem essa mentalidade tão focada, essa intensidade toda? Isso não nasce numa sala de reunião, né? Foi algo forjado muito antes, numa jornada de vida que explica por que, para ele, a palavra desculpa simplesmente não entra no vocabulário. Pensa só na história. O cara cresceu na periferia de Belo Horizonte, filho de caminhoneiro e de professora, e foi estudar história antiga, tipo Egito, Roma, nada a ver com negócio, certo? Mas foi justamente essa jornada, saindo de uma origem humilde, até chegar à cadeira de CEO, que ensinou a ele essa mentalidade de não ter desculpas. E o lema dele resume tudo: grato sempre, conformado nunca. Beleza, então a gente já entendeu a mentalidade. Agora vamos para a parte prática. O como. Qual é o passo a passo, o verdadeiro manual que o Lázaro aplica para virar o jogo de uma empresa? E a primeira regra do manual é essa aqui: tem que dar dinheiro. O cofre tem que fazer barulho. Ponto. Para ele, quando uma empresa está sangrando, não tem tempo para teoria, não tem tempo para firula. A primeira e única prioridade é fazer o caixa voltar a respirar. O som do cofre no início é o único indicador de sucesso. E aqui a sequência das coisas é muito interessante e até meio contraintuitiva. Muita gente pensaria, a empresa está mal, vamos vender mais. Mas não. A lógica dele é o contrário. Primeiro, arruma-se a casa. Ele coloca os fornecedores para brigar por preço e corta custos. Contrata um especialista tributário de primeira linha. E o mais difícil e polêmico, muda as pessoas para poder mudar a cultura da empresa. Só depois, com essa base sólida, é que se pisa fundo no acelerador de vendas. Isso tudo nos leva ao ponto central, talvez o mais importante de todos: gente. A virada de uma empresa não acontece de verdade numa planilha ou num plano de negócios. Ela acontece através das pessoas. Como um mentor dele mesmo disse, o que se procura no topo, no final das contas, é gente que move gente. Mas aqui tem uma sacada genial. Ele não quer um exército de pessoas que pensam igualzinho a ele. De jeito nenhum. Ele quer gente com a mesma mentalidade. Sabe a diferença? A mentalidade é o compromisso com o objetivo, é a vontade de vencer. O pensamento é o caminho que cada um usa para chegar lá. Um time com pessoas inteligentes, pensando de formas diferentes, mas com a mesma mentalidade de vitória. É isso que constrói algo gigante. E tem uma história que mostra isso na prática, de um jeito quase brutal. Imagina uma entrevista de emprego para um cargo de altíssima pressão. O Lázaro vira para a pessoa e manda a real. Olha, por 2 anos o trabalho vai exigir sacrifício total. É sem sábado, sem domingo, sem feriado. Se a ideia é ter equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, o melhor é ir vender coisa na praia. Pesado, né? Mas na verdade era um teste. E o que aconteceu? Um dos candidatos ficou meio assim, pensou, hesitou. A outra, uma mulher, casada e com 2 filhos, não piscou. Olhou para ele e respondeu na hora: onde eu assino? Pronto. Era isso que ele queria ver. Não se tratava de trabalhar 24 horas por dia para sempre, mas sim de provocar para encontrar quem tenha disposição de fazer o que for preciso no momento de crise. Ok, então temos o manual, temos as pessoas com a mentalidade certa. Tudo resolvido, certo? Errado. Porque o mundo dos negócios, o jogo de verdade, tem umas regras bem duras que muita gente prefere ignorar. É o que ele chama de efeito colateral. Sabe quando se faz tudo certinho, segue o plano à risca, mas mesmo assim alguma coisa dá errado? Uma pandemia que ninguém esperava, uma crise global, um processo judicial que surge do nada. Quem empreende de verdade sabe que o efeito colateral não é uma possibilidade, é uma certeza. E o preparo para isso é, acima de tudo, mental.
E é justamente por isso que existe uma diferença enorme entre a liderança de quem já foi testado no campo de batalha e os magos da internet. Líderes de verdade já tiveram o CNPJ, já sofreram com os efeitos colaterais, conhecem a realidade nua e crua. Os outros muitas vezes vendem só a parte bonita, a glória, uma fantasia de sucesso sem os tombos que, inevitavelmente, fazem parte do caminho. E falando em pressão, tem outra distinção que é vital. Pressão para ele é uma coisa boa, é o que faz a gente crescer, se desenvolver, se fortalecer. Agora, tensão é péssimo, é tóxico. A tensão não vem do desafio, vem da falta de respeito, da desconfiança, de um ambiente ruim. Numa virada de negócios, a pressão é a ferramenta que impulsiona o crescimento. A tensão é o veneno que leva tudo para o buraco. Certo. Então, depois de todo esse esforço, de toda essa pressão, dessa busca incansável por resultados, para quê? Qual é o objetivo final de tudo isso? A resposta dele vem numa frase que é um soco no estômago. Tem gente tão pobre que só tem dinheiro. Pensa no peso disso. Vindo de um cara tão focado em resultado financeiro, essa afirmação é fortíssima. Ele está dizendo que o dinheiro por si só é uma medida muito pobre de uma vida rica. O verdadeiro valor está em outro lugar. E ele organiza essa busca por valor de um jeito bem claro. A crença, que para ele é a família, te dá uma razão para viver. O propósito, que é o trabalho, te dá uma razão para levantar da cama todo dia. E a causa, que é o legado que se deixa, te dá uma razão para lutar. No fim das contas, a análise nos deixa com essa reflexão. A vida é simplesmente esse intervalo de tempo que a gente tem entre nascer e morrer. A grande pergunta não é o que se acumula, mas o que se faz com esse tempo, o que se constrói, o que se deixa para trás. Essa é a questão que realmente importa.